capítulo 4. Aleluia, Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Deus, eu quero te agradecer por tudo que tu já tem realizado em nosso meio nesta noite. Senhor amado, eu te peço agora pela minha vida, Senhor, que estou com a responsabilidade de ministrar, ó Deus, a tua palavra nessa noite, ó Pai. Seja comigo, ó Pai querido, usa, Senhor, os meus lábios nessa noite. Tu sabes, ó Deus, que eu dependo de ti, Senhor amado. Então eu te peço nessa noite, ó Deus querido, toma minha vida nas tuas mãos. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela venha falar conosco nessa noite, e que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes, ó Deus. Que nós possamos sair daqui mais, Senhor, acreditando mais, Senhor, na tua palavra. Pai querido, Pai de amor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Faz, Senhor, o que lhe apraz nessa noite, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja, poder sentar. Louvado seja Deus. Não tinha pretensão de estar pregando nessa noite, mas Deus, Ele nos deu a oportunidade. E uma coisa interessante, tem vezes que Deus até fala contigo, né? Te dá assim um toquezinho, ó. Às vezes você está em casa, Deus fala: vai preparado que você, às vezes você senta aqui. Às vezes Deus fala: vai, fica atenta, porque você, mas hoje Deus não falou nada. Ou nada, eu vejo que pega de surpresa, mas Deus, Ele é fiel, e nós temos já aprendido, né? Nós temos sempre que estar preparados, sempre temos que ter alguma palavra da parte de Deus, e Deus, Ele tem falado no meu coração algumas coisas acerca dessa palavra, né? Uma palavra bastante conhecida, onde o servo de Deus Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vocês conhecem essa palavra, mas uma coisa que Deus colocou no meu coração nessa noite aqui para trazer para a igreja através dessa palavra, foi a palavra determinação. Deus, Ele falou no meu coração nessa noite que nós precisamos ser determinados. E Ele disse no meu coração: filha, fala sobre determinação. E é interessante que eu costumo sempre olhar no dicionário, porque a gente às vezes, né, fala determinação, a pessoa determinada, a pessoa que sabe o que quer, a gente sempre sabe mais ou menos o que é, mas a gente tem um costume, muitas vezes, de olhar no dicionário para ver o que o dicionário diz. E eu olhei no dicionário a palavra determinação, e o dicionário diz o seguinte: que determinação é o ato de permanecer firme no objetivo. Um dos significados, quem sabe tem vários significados, mas um dos significados que eu queria falar aqui para você nessa noite é determinação, ato de permanecer firme em um objetivo. E eu quero falar sobre isso nessa noite, e quero usar esse exemplo dessa mulher aqui, que foi uma mulher determinada, uma mulher que permaneceu firme no seu objetivo. A Bíblia
a história diz que quando a pessoa ficava viúva e que ela tinha, o seu marido deixava algumas dívidas, ela tinha que pagar com o que ele tinha deixado algumas coisas, se tivesse algum